Qual que vocês acham que é o medo que mais paralisa um empreendedor, uma pessoa que quer uma carreira nova, um profissional que está querendo crescer numa empresa? Qual que vocês acham que é o principal medo? E eu posso te garantir, se eles não estão te paralisando, eles minam o potencial. Se eu não dominá-los constantemente, quando eu quero ir para um próximo nível, eu te falo, eles estão ali. Eles estão ali presentes, entende? Então você vai aprender a dominar esses 3 medos. O que vocês acham que é o maior medo que impede a maioria das pessoas de prosperar, de reinar sobre as suas vidas? O que vocês acham? Que eu já vou começar a falar, já vou começar a trazer aqui para vocês esse conteúdo poderosíssimo. Então vamos lá. Os 3 medos que impedem a maioria das pessoas, ou que pode estar te impedindo aí agora de prosperar e de reinar na sua própria vida. Pessoal, a primeira coisa que vocês devem entender é o seguinte, tá? A primeira coisa, galera aqui do YouTube, quero ver vocês colocando aqui, hein? Quero ver vocês colocando aqui, ó. Olha bem, a primeira coisa que você deve entender, e você deve ancorar, todo grande realizador, ele sabe disso, tá? Ele tem essa crença com ele, você também precisa ter esse padrão mental, que é o seguinte: você nasceu com um potencial divino, ou um potencial criador, para criar ou manifestar, moldar a sua própria realidade, tá? Um estilo de vida que faça sentido para você. Olha bem, esse é a base, Você, como ser humano, é a única espécie, pelo menos nesse planeta, tá? Que a gente sabe, que pode escolher, definir, por exemplo, que time de futebol você vai torcer, que hábitos você vai ter, em qual ambiente você vai morar, com que tipo de pessoas você vai andar. Meu cachorro, ele não tem como ele escolher isso. Ele está totalmente sujeito e adestrado às minhas, o quê? Ordenanças, diretrizes, ou aos limites que eu imponho para ele. Se eu quiser deixar ele só lá na varanda, ele fica só lá na varanda. Só lá na área gourmet, ele só fica lá na área gourmet. Só na cozinha, ele fica só na cozinha. Entende? Ele não tem a capacidade, ou o livre-arbítrio, ou o direito de escolha, de decidir que ele vai mudar de ambiente. O máximo que ele pode fazer é no ambiente que eu determinei para ele. Ele não escolhe os hábitos dele. Nada. Tudo ele precisa que alguém venha de fora e treine ele. Entende? Você tem que ancorar isso dentro de você. Se a sua vida hoje, ela não reflete esse seu potencial, ou aquilo que você gostaria que ela fosse, provavelmente porque alguns desses 3 medos estão te impedindo, estão te sabotando. Olha bem, olha como que isso é lógico. Olha como que isso é muito lógico. Você é a única espécie criada pelo ser maior, eu chamo de inteligência infinita, tá? Que é a mesma inteligência que faz o seu coração bater, que faz os seus olhos piscarem, faz o seu organismo funcionar, faz o sistema solar funcionar, cria galáxia, cria peixes, cria tudo. Essa inteligência está em você. E você é a única espécie que toma consciência que essa inteligência está em você, e você pode usar esse princípio criativo, usar a sua imaginação, seus pensamentos, para escolher e criar uma realidade condizente com os seus ideais, com os seus valores, tá? Faz sentido para você? Faz sentido isso para você? Você nasceu com potencial de criar e reinar, de criar a própria realidade, de criar o seu próprio ambiente. Faz sentido isso para você? Nenhuma outra espécie tem esse potencial, essa capacidade de criar a própria realidade, de escolher os próprios hábitos, de escolher o próprio estilo de vida, de escolher o ambiente, as pessoas que querem andar. Isso está fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para vocês. Então, você é a única espécie que pode reinar e governar a sua própria vida. Agora, a grande questão é, tá? A grande questão é, por quê? Por quê que grande parte das pessoas não estão exercendo esse direito? Por que grande parte das pessoas perderam o controle de suas próprias vidas? Ou então, elas acabaram se conformando com uma realidade externa e também interna que
não faz sentido, mas acaba que elas se sujeitaram àquilo, como se elas fossem marionetes, como se elas fossem, né, vítimas de uma maquinaria ou de um sistema que é muito mais poderoso, mais poderoso do que elas próprias. Faz sentido para você? Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês? Olha só. Então, se você concorda comigo e fala assim, Paulo, realmente, eu entendo que eu sou uma força da natureza, eu sou a imagem e semelhança de um poder maior, porque eu posso pensar e posso criar coisas, o meu cachorro não pode isso, então isso é um dom do ser humano, por isso que ele foi comparado nas tradições espirituais como sendo a imagem do Criador, né, ou ele tendo a divindade dentro dele, porque ele pode escolher o pensamento, ele pode escolher o ambiente, ele pode escolher criar coisas, de tanto que você não vê na natureza uma jaguatirica andando de celular. Você não vê um chimpanzé indo no shopping center. Por quê? Porque não, eles estão condicionados pelo instinto. O ser humano é o único que se assemelha com o Criador que cria coisas. Faz sentido para você? Mas agora você há de concordar comigo que a grande parte dos seres humanos, eles não estão criando conscientemente, né? Eles simplesmente estão aceitando o que o ambiente os impõe. É verdade ou não é? Assim, olha, eu não imponho pro meu cachorro, ele não tem que me obedecer. Ele não consegue fazer muita coisa depois que eu determino aonde ele vai ficar, aonde ele vai fazer xixi, aonde fica a comidinha dele. Ele não tem. Você concorda que a grande parte das pessoas, elas não estão reinando? Elas estão simplesmente aceitando o que a vida lhes impõe? Aí, depois que você entendeu essa base, tá? Agora a gente já pode começar a argumentar. Porque agora eu criei um raciocínio que você fala assim, cara, não é verdade. Não é que é verdade isso que o Paulo tá falando? Eu posso pensar, eu posso escolher, eu posso decidir, eu posso criar hábitos, eu posso criar imagens na minha mente, aquilo que eu quero viver. Ué, por que eu não tô vivendo? O que tá acontecendo? Então, com essa base lógica, agora eu vou falar dos dois tipos de medo e depois dos dois tipos de medo que existe e depois eu vou falar de três ramificações, três espécies de sentimentos que bloqueiam todas as pessoas na jornada de... qualquer pessoa vai sentir isso. Algumas vão saber lidar, vão saber usar ferramentas em cima desses medos, vão construir uma musculatura para não serem impedidas, bloqueadas, travadas diante desses sentimentos e outras não. Outras vão acabar se sucumbindo e realmente ficando na defensiva ou acabar desistindo diante desse desconforto, tá? Diante desses medos. Tá fazendo sentido aí para vocês? Dois tipos de medo. O primeiro medo é o medo fisiológico. Qual que é esse, Paulo? É o medo instintivo, né? É o medo que todos nós compartilhamos, tá? O medo que todos nós compartilhamos, assim como todos os animais, tá? Que é o medo de perder a vida, tá? É o medo de perder a vida. É o medo de machucar. Por exemplo, um bebê, né? Se eu não me engano, ele nasce com dois medos apenas. O medo do barulho, né? E o medo de cair no chão. Se eu não me engano, é justamente isso. Por quê? O barulho e tanto cair no chão remete o quê? A dano, a morte, né? Então você olha para você ver, você não quer acabar com o medo. Você não quer acabar com o medo porque você não gostaria de viver aí, atravessar a rua de qualquer maneira, de fazer parceria em sociedade ou se envolver com qualquer pessoa, sendo que a sua vida pode estar em risco. Você chegar num penhasco, por exemplo, né, de cima do penhasco e querer pular de lá, né? Então você tem o medo que faz o quê? Que fala com você, ó, cuidado, você vai cair, você pode se machucar. Faz sentido que esse medo fisiológico, instintivo, ele é positivo? Concorda comigo? Esse é um medo saudável, lógico, esse é um medo saudável. Tá certo que a Josi mesmo, quando a gente viaja, ela não quer pular na água por causa desse medo, ela não quer brincar em certos brinquedos quando a gente vai em parque de diversão. Olha, ela tem esse medo para a Josi, hein? Só que isso não vai mudar a vida dela, entende? Esse tipo de medo é um medo que, se você tem ele, cara, só vai te limitar em algumas coisas e vai te ajudar em outras, né? Porque ele vai te poupar que você faça coisas aí que poderiam realmente te levar a óbito, a morrer realmente, tá? Agora, qual que é o medo que trava? Que é dele que eu vou te falar três ramificações aqui e que eles estão por trás de grande parte de fracassos, seja financeiros, profissionais. Realmente eles sabotam demais
Isso que eu vou entregar para vocês aqui é muito poderoso, muito, muito poderoso. Olha só, vocês que estão aqui no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu like aí, deixa o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas, tá? Então, olha só, o medo que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? É o medo emocional, ou também o medo ligado à imaginação, o medo psicológico. O que é o medo psicológico, Paulo? É aquele medo que aquilo só está acontecendo na minha imaginação, na minha projeção mental, e eu conto uma história de algo que pode acontecer, ou de um pensamento que está na cabeça de alguém, e aí eu vou e projeto, ou imagino, generalizo, distorço a realidade, e ali, aquele medo, muitas vezes, ele me paralisa e ele me bloqueia. Só que ele não é baseado em fatos, ou ele é baseado, muitas vezes, em interpretação de fatos. Vou contar para vocês, só para vocês entenderem um pouco desse medo, mas você já deve estar analisando e falar assim, realmente existe esse medo sim. Por exemplo, uma vez eu fui pegar um voo de São Paulo para Belo Horizonte, tá? Esse voo demora algo em torno de 40 minutos, tá? De 40 a 60 minutos. É uma coisa muito rápida, menos de uma hora. E aí o que aconteceu? Eu entrei dentro no avião e a pista estava com algum problema. Só que eles não avisaram. Nós ficamos 20 minutos ali esperando, né? E tal, e ninguém comunicou nada. A gente só estava ali parado. E aí eu já comecei a achar aquilo estranho. E o que aconteceu? Nesse mesmo dia, eu tinha sentado na porta da saída de emergência. Eu nunca tinha sentado ali. E aí o que acontece? Nessa porta de saída de emergência, eles te dão tipo um manualzinho. Só para você, eles te dão um manual para você saber como que abre ali e tal. E a mulher foi e me deu. Eu falei assim, cara, que coisa estranha. Nunca tinha pegado esse manual. Aí demorou uns 20 minutos e ninguém comunicou. E a pessoa que estava do meu lado começou a ficar estressada. Aí o que aconteceu? O avião demorando, esse papel que eu recebi e essa mulher, eu não sei se é uma mulher, se é um homem, estressado do meu lado. Sabe o que começou a acontecer na minha mente? Eu comecei a viajar que aquilo era um sinal que o avião ia cair. Olha pra você ver que loucura. Eu comecei a viajar na maionese, a imaginar que todas aquelas pequenas evidências estavam me mostrando que eu estava com um risco de vida. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Daí sabe o que aconteceu? A mulher, a pessoa que estava do meu lado tocou chamando, né? Ficou mó apavorada. Aí a mulher veio, a aeromoça, ela veio, foi e falou assim, olha, nós estamos com um problema na pista. Por isso que a gente está esperando, mas logo a gente vai subir. Isso demorou mais uns 15 minutos. E quando subiu, nós pegamos uma turbulência gigantesca. Bicho, eu fiquei louco ali dentro. Eu falei, meu Deus, esse avião vai cair. Se fodeu. E aquilo começou, meu coração, eu suava, mas suava. E aquilo começou a me dar um negócio. E aí eu fui e falei assim, olha, aí o que eu comecei? Olha bem, pra você ver. Esse é o medo da imaginação. Esse é o medo, e isso eu estava imaginando o pior. Eu estava imaginando o avião cair. Aí o que eu comecei a fazer na hora? Eu falei assim, olha, vamos lá, Paulo. Não tem como eu fazer nada. Não tem como eu fazer mais nada. Eu já estou aqui dentro. Avião, no Brasil, de voo, assim, doméstico, bem dizer, quase cai menos de um por ano, assim, a probabilidade é muito pouca. E se você for escolhido para estar aqui num avião que vai cair de Belo Horizonte para São Paulo, cara, chegou a sua vez. Respira fundo e muda o foco. Comecei a fazer algumas respirações rítmicas, peguei um livro, meti as caras no livro, peguei o fone, coloquei uma música e mudei o meu foco. Aí daqui a pouco eu fui, acostumei, beleza, fiquei de boa, meu coração desacelerou, fiquei em paz e cheguei sã e salvo. Mas o que eu quero mostrar para você? Aquela imaginação, aqueles pensamentos, com aquele foco que eu comecei a focar no negativo, cara, meu coração acelerou, eu comecei a suar frio, a mente começou a contar uma história. Aí eu te pergunto, se eu não tivesse, talvez se eu tivesse mais possibilidade de desistir daquela viagem, talvez eu até desistiria. E eu te pergunto, quantas são as pessoas que hoje, por causa desse medo imaginativo, tá? Por causa desse medo psicológico, estão desistindo dos seus sonhos, estão desistindo de persistir, estão desistindo de ousar, estão desistindo realmente de fazer as coisas que elas verdadeiramente amam.